boa tarde, professora Marcélia. Eu me chamo Joserlândia, sou aluna do Polo de Pionono, de Ciências Biológicas, no segundo período, e eu escolhi como tema dessa aula a origem da vida, mas com enfoque nas teorias da biogênese e da abiogênese. Bom, primeiro eu queria dizer, que a teoria da abiogênese é aquela onde os seres surgem a partir de uma matéria bruta, de que eles vêm de um ser não vivo. E eles acreditavam lá no século XIX, porque a ciência ela não era tão avançada e o pensamento era mais limitado, que eles acreditavam que aqueles animais como sapos, moscas, eles poderiam ali, ser gerados a partir de uma matéria bruta, de lama, de água. E tem uma teoria deles que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, a forma que eles tinham de tentar explicar a origem da vida. E eles diziam que a explicação para a vida do jacaré era que eles vinham dos troncos, que os troncos caíam dentro da água, e aí aquele contato do tronco com a água formavam os jacarés. É muito basal, o pensamento era limitado. Mas aí a grande influência da abiogênese vem lá do período aristotélico, a cultura aristotélica, que fez até com que alguns filósofos do grande renascimento, como René Descartes e Newton, acreditassem na teoria da abiogênese, de que esses organismos viriam do nada, de uma matéria-prima, de uma matéria não viva. Já a biogênese, ela, com os avanços do conhecimento sobre os seres e a partir do século XVIII, puseram em dúvida tanto a ideia da criação divina quanto a da geração espontânea, a biogênese, abrindo caminho para as discussões científicas sobre a origem da vida na Terra. E é aí que a gente entra especificamente no campo da ciência, onde Francisco Redi, do famoso experimento de Redi, é o primeiro a tentar comprovar de que a abiogênese estaria errada, de que a vida ela não vinha do nada, que ela já vinha de outra vida pré-existente. E foi observando cadáveres que o Francisco Redi decide fazer um experimento. Ele pegou então, os potes, ele pegou, se não me engano, 3 potes, colocou carnes podres, e aí nesses frascos, dessas carnes estavam totalmente expostas, o frasco estava totalmente aberto, outro meio aberto, que era para que o odor da carne saísse, e o outro estava totalmente fechado. E Redi observou então que naquele frasco aberto teve sim o crescimento de larvas e de micro-organismos, porque as moscas foram para lá e puseram as suas larvas. No semi-aberto também, porque o odor permitia com que as moscas viessem e pousassem e soltassem as suas larvas. Mas que no frasco totalmente fechado não havia a presença de nenhuma larva. Então, assim, ele concluiu que as larvas eram ovos postos pelas moscas, que não que surgiam ali do nada. Então, assim, a teoria da abiogênese ela vai perdendo ali a sua credibilidade. Mas, como no campo da ciência sempre tem alguém que quer continuar falando que isso é isso, vem então o famoso Needham, John Needham. Ele vem para refutar a teoria da biogênese, de que a vida vinha advinda de outra vida. Então, ele é um cientista inglês que fez experimento com caldos aquecidos, e tampados, que permitiam o desenvolvimento de micro-organismos. E assim ele vinha comprovando a teoria da abiogênese. Isso foi em meados de 1781. Então ele foi criticado ali, dizendo que tinha fervido o caldo por pouco tempo e que não tinha dado tempo da carne ter sido esterilizada e aquele caldo não ter sido misturado, enfim, que tinha dado esse erro no experimento dele. E vem o Spallanzani, que é o padre italiano que demonstrou que os caldos
que os caldos esterilizados e tampados não permitiam o desenvolvimento de micro-organismos, reforçando assim a teoria da biogênese. Então, o Spallanzani ele fez o mesmo experimento que o Niederman, mas mudou pouquíssimas coisas, né? Ele ferveu mais o caldo e tampou. Então, antes que o caldo pudesse esfriar, como o Niederman fez, assim que o caldo ferveu e que esterilizou, Spallanzani já tampou e viu que ali não cresceu nenhum micro-organismo, que nenhuma mosca pousou, larvas, enfim. Então ele vinha com força, comprovando que Niederman estava errado e que a teoria da biogênese, sim, era que explicava a origem desses micro-organismos. Mas, como essa troca ainda não tinha comprovações suficientes, o Spallanzani ele foi criticado porque ele teria eliminado o princípio ativo, né, quando ele ferveu demais o caldo. E era necessário, né, aquela força proveniente do ar. Então ele teria levado embora o princípio ativo. Mas, como a gente sabe, vem Louis Pasteur. Algo interessante que eu descobri é que Louis Pasteur estava tentando comprovar a teoria da abiogênese, né? De que a vida vinha sim da matéria-prima e que era espontânea. Então, ele tentando comprovar que os micro-organismos surgiam ali, ele falhou, né? Mas como na ciência toda falha é aproveitada, ele concluiu com aquele seu famoso experimento, né, do pescoço de cisne, onde ele inclinava levemente o gargalo da garrafa em forma de cisne, deixando ali apenas uma passagem para a água, e nesse pescoço formava pequenas bolhas que não deixavam que as moscas entrassem lá e colocassem. Então, o experimento de Louis Pasteur, quando ele faz aquilo com o pescoço do balão, do cisne, deixando apenas a entrada de ar para entrar, ele vê e comprova que os seres ali, microscópios, só seriam possíveis se os caldos. Então, né, com o experimento de Louis Pasteur, deixando ali o pescoço de cisne, né, ele deixava apenas a entrada para o ar, e aí formavam ali pequenas bolhas, e ele via que aqueles balões não teriam sido contaminados. Portanto, ele concluía que aqueles seres microscópios presentes em caldos nutritivos resultavam da contaminação por micro-organismos ou por seus esporos provenientes do ar. E assim ele derrubava a teoria. Então ali, o Louis Pasteur derrubou por vez a teoria da abiogênese. Então aqui prevalece que a vida só é possível a partir de uma outra vida pré-existente. E é isso, a aula foi rápida e sucinta, espero que tenha sido didática, que tenha atingido as expectativas da professora. Eu agradeço desde já a sua atenção e até a próxima. Beijos!